Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais uma aula aqui na comunidade G-Grum, né? Meu nome é Junior Borges, você está ouvindo uma videoaula interativa de penteado, né? O nome deste penteado, né, eu coloquei carinhosamente como meia-lua, porque ele tem um formato de meia-lua, né? Não sabia que outro nome por, acabei colocando esse aí, né? Mas se você tiver um outro nome que você dê para este trabalho, você me conta, né? A gente está aqui com a Suri é uma cachorra da raça Lhasa Apso, né? Então ela já tem geneticamente um histórico de pelagem de qualidade. Ela tomou banho e a gente vai fazer um penteado que a proprietária gosta bastante, porque segundo ela é o penteado que mais dura, que mais segura, que fica por mais tempo. Porque a gente percebe que boa parte das queixas que os clientes fazem é que normalmente o laço não fica, então o cliente acaba querendo cortar, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo bem detalhado, né, de como eu faço este trabalho. É importante lembrar também que esse é um trabalho super econômico, você quase não tem gastos para se fazer esse trabalho, né? Eu acho que o gasto maior que você tem aí é com um tempo, né? Porque ele acaba demorando um pouquinho e, né, a questão de habilidade manual e tudo mais, né? Porque a gente só utiliza para fazer esse penteado esses elásticos que são super baratos e um pouquinho de strass para finalizar, né? Que são aqueles adesivinhos que a gente cola e que você pode adaptar de acordo com a sua criatividade, né? Pois bem, eu já estou na terceira borrachinha e como vocês perceberam, o movimento ele é sempre o mesmo, sempre o mesmo. E o mais importante é você ter a noção de que o que vai fazer a diferença no seu trabalho são as camadas de pelo que você vai pegando. É muito importante essas camadas serem finas e pequenas, uma próxima às outras, né? E uma coisa interessante de se falar antes de mais nada, que é importante você começar essa região da frente bem próximo aos olhos do animal. Por quê? Porque normalmente esses pelos que ficam nessa região, eles são mais curtos, né? Eles não crescem como o restante do pelo do corpo por dois motivos. Geneticamente essa pelagem não é grande, como as das costas, por exemplo, o pelo do dorso normalmente é sempre mais comprido. E segundo, que esse pelo sempre quebra por conta disso que a gente faz de colocar lacinho, tirar lacinho, colocar lacinho, tirar lacinho. Tudo isso acaba danificando a pelagem, o que faz com que ela quebre e fique sempre um pouquinho mais curto. Então o ideal é sempre você hidratar essa região, usar algum produto que contenha queratina, porque isso, querendo ou não, fortalece a fibra capilar, deixa ela mais grossa, o que vai fazer com que o pelo fique maior por mais tempo, entendeu? E sempre cuidar na hora de retirar, né? Tudo que você coloca, você precisa tirar com cuidado, né? E aí isso vai fazer com que você tenha bastante pelo para você poder trabalhar. Mas em específico nessa parte da frente, é importante você trabalhar em camadas pequenininhas, porque o pelo é curto, então para um fio poder alcançar o outro, as borrachinhas devem estar sempre próximas, sem falar que esteticamente é mais bonito. Em relação à quantia de voltas que você dá na borrachinha, isso varia muito. Normalmente aquelas borrachas de dentista que a gente fala, que são aquelas que vêm no laço, que são mais grossas, nelas você dá um pouco menos de volta porque elas são grossas e curtas. Essas borrachinhas de cabeleireiro, que são as mais fininhas, você pode dar mais voltas porque elas esticam mais, entendeu? Só que o que acontece? Boa parte da galera tem dificuldade exatamente nesse movimento, essa coisa que as pessoas não entendem, que normalmente dá um pouco mais de trabalho, né? Você vai pegando as camadas e quando você separa uma mecha, né? Aí envolve uma questão de preferência de equipamento. Eu gosto muito desse pente da ProPets porque ele tem essa ponta, né? Acho que, se não me engano, ele é o único pente para pet no mercado que é nesse formato. Só que assim, você tem que tomar cuidado que essa ponta às vezes pode machucar o olho do animal se ele se mexe. Mas para você trabalhar com penteados é muito prático. Então eu separei uma mecha e agora eu começo a prender ela com a borrachinha. Então percebam que eu utilizo todos os meus dedos praticamente da mão para fazer esse trabalho. E sempre logo após de amarrar, de prender, eu estico a pele do animal, né? Então a gente percebe que a gente já está com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 borrachinhas na cabeça do animal. E a gente fez apenas uma lateral, ou seja, vai bastante borracha no pelo. Então por isso é muito importante você colocar as mechas sempre bem próximas uma das outras e fininho, entendeu? Você não precisa pegar uma camada grande,
Porque querendo ou não é isso também que vai dar um efeito bacana quando a gente for soltar um pouco esse pelo, que é o que a gente vai fazer logo depois que a gente finalizar. Então percebam que a cada volta que a gente dá, né, que a gente prende, a gente posiciona a borracha, o elástico, e faz esse movimento que vai dando essa forma de lua, que vai fazendo essa voltinha. E o interessante, o detalhe é que toda vez que eu vou pegando a mecha, eu vou me aproximando para a parte da frente novamente, ou seja, eu pego uma mecha que ela é fina, porém ela é comprida em extensão nessa região da cabeça, o que dá esse efeito aberto que vocês vão vendo conforme eu for finalizando o penteado. Então percebam que eu coloco a borracha e logo na sequência eu dou uma leve virada para fora, né? E sempre posicionando o pelo com o seu pente. É importante você estar passando o pente várias vezes para você ir alinhando a pelagem para que não fique aquelas pontas, sabe? Que ficam sobrando, que ficam deixando o seu trabalho esteticamente assim bagunçado, entendeu? Então essa organização para se trabalhar é muito importante. Então vamos lá, fiz um movimento, faço outro, jogo o pelo novamente, tiro esse pelo que possa vir a prender nesse elástico e novamente eu dou a última volta. Eu faço em média mais ou menos umas 4, 5 voltas por borrachinha. E conforme a mecha ela for ficando um pouco mais grossa, eu vou diminuindo essas voltas, porque o elástico não precisa mais ter tantas voltas, né? Vocês percebem que quando a mecha é pequenininha, eu dou várias voltas. Quando a mecha é um pouco mais grossa, eu dou menos volta, dependendo de como essa borracha estica, né? Então a gente já está quase finalizando o penteado. Percebam que a gente não perdeu nem 5 minutos ainda, né? Acho que já passou de 6 minutos, talvez. E é um penteado que você faz super bem, super rápido. É importante você ter alguém que segure o animal, né? Porque o animal precisa estar com a cabeça parada. Eu não consigo colocar laço em cachorro com ele se movimentando. Até mesmo se ele for parado e ficar deitado muito, isso me atrapalha. Então sempre solicito uma mão amiga aí para poder segurar um pouquinho a cabecinha do animal, para ficar um pouco mais confortável para mim poder fazer o trabalho. Então eu estou me aproximando já perto da base da orelha e a única região que eu trabalho o pelo é realmente na região do topo da cabeça do animal. Eu não pego pelagem que venha da orelha ou que venha da parte de trás do occipital, porque isso sai do meu padrão de trabalho, entendeu? Eu não pego pelagem em regiões onde o animal se locomove, onde o animal mexe, porque isso dificulta a locomoção dele. E é muito importante enfatizar que nenhuma borrachinha que eu coloquei no animal até agora está tensionando a pele dele. Todas elas estão afastadas em mais ou menos 1 centímetro da pele e nenhum fio externo está puxando, né? Então sempre quando eu coloco a borracha eu me certifico disso. É muito importante. Porque às vezes as pessoas falam assim, mas o cachorro não fica com laço nem um dia, talvez. E isso às vezes acontece porque tem algum fio ou outro ali no meio puxando, e isso acaba incomodando muito o animal, e ele acaba metendo a pata, coçando. Então, independente do penteado ou do formato que você for fazer, que são inúmeros, essa meia-lua aqui que eu tô falando para vocês, ela é uma das mais simples que tem, né? Tanto é por isso que eu decidi começar essa série de vídeos de penteado com esse, que é uma coisa bem... Mano, é muito facinho de fazer isso e dá um efeito muito bacana, sem falar na questão econômica que você economiza. Aí agora eu já tô me posicionando para fazer acho que a última mecha já, então percebam que eu deixo sempre as borrachinhas já presas na minha mão, para mim não ter que ficar catando. Então antes de você começar, você já deixa as borrachinhas no seu dedo, já deixa bem posicionado, porque você precisa se organizar nesse processo de ficar colocando os laços. Então percebam que eu sempre estou segurando a mecha literalmente como se fosse uma pinça, né? Então todos esses pelinhos que ficam em volta, eles precisam ser retirados para não ficar puxando. E aí então você posiciona bem, né? Opa, vou pegar mais uma aqui, só para finalizar, para ficar bem posicionado por cima da orelha, né? Pessoal, eu queria falar para vocês uma coisa, que essa coisa de gravar vídeo, editar, fazer tudo isso, dá uma trabalheira lascada, tá? Então valoriza o trabalho da gente aí, tira um print dessa tela, marca a gente nos stories, porque isso vale muito, né? A gente está construindo um projeto aí bem massa, então quanto mais contato de profissionais, quanto mais pessoas engajadas com o nosso ideal de trabalho que a gente tiver, melhor vai ser. Então a sua colaboração e saber que você está aqui assistindo isso vale muito mesmo pra gente. Valeu aí de coração.
Aí então, né, a gente vai finalizando essa última mechinha que fica na região da cabeça. Né? Então essa última parte aí você pode fazer uma trancinha se você quiser, você pode enrolar, né? Que é uma técnica que fica super bacana, fica diferenciado. Nos próximos vídeos eu vou mostrando para vocês técnicas de penteado com Babyliss, que fica bem bacana, porque para usar o Babyliss, por exemplo, você precisa ter um cuidadinho aí. Agora eu estou fazendo uma coisa que é extremamente fundamental no acabamento desse trabalho, que é você puxar levemente um pouquinho cada mecha onde você colocou a borrachinha, porque isso dá um efeito espiral muito bacana, né? Eu aprendi a fazer isso quando minha mãe me ensinou a fazer trança invertida, né? Trança embutida invertida, porque sempre quando você abre essa mechinha dá esse efeito espiral e fica muito bacana. Então, sem falar que ajuda a soltar também, né? O laço que possa estar puxando aí e também ajuda no acabamento, né? Que fica muito bacana. Aí logo na sequência você pode usar um laço, por exemplo, se você quisesse finalizar ali na ponta, você poderia usar um laço, você poderia usar uma fita, também é uma técnica bacana, mas eu gosto sempre de utilizar coisas bem mais simples, entendeu? Então eu sempre opto por colocar o menos apetrecho possível aí na cabeça do animal. Então eu gosto de usar bastante esse glitter, tem esse, tem outros, tem vários, só que tem um problema, né? Esses glitters normalmente eles caem com muita facilidade. Se você já fez penteado assim, você já me entende, né? Se o animal sacudir, ele provavelmente vai mexer. Então o que acontece? Eu pego normalmente essa plaquinha onde ficam os adesivos e coloco elas embaixo do secador. E deixo na temperatura bem quente. Isso vai fazer com que essa cola que tem nessa plaquinha de plástico, ela derreta levemente a colinha do glitter. Isso vai fazer com que a fixação fique melhor, porque como está um pouco mais mole, mais maleável essa cola, ela adere melhor na borracha e no pelo. Lembrando que você não está colocando nada quente na cabeça do animal, tá? Fica levemente morno, então isso facilita a fixação da pedrinha, né? Principalmente se tiver inverno ou algo assim do tipo, que fica um pouco mais enrijecido, porque a cola que está ali, ela se adapta ao clima também, né? Se está um pouco mais quente, ela fica mais maleável, se está frio, ela fica mais rígida. E quanto mais frio tiver, mais rígido fica e menos acaba colando. Então por isso é muito importante você aquecer essa plaquinha no secador, porque isso facilita bastante o seu trabalho. Você também pode usar aquela colinha bastão infantil que tem, né, para vender. Acho que, se não me engano, custa uns 3, 4, 5 reais. Você pode passar embaixo do glitter e colar diretamente no pelo, na pelagem, que é um produto atóxico, não faz mal para o animal e não danifica o pelo. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, tira um print aí e me dá o seu feedback. Valeu!